Então, nessa ação penal 501.41.70.93, depoimento do senhor Jorge Antônio da Silva Luz. Correto. Senhor Jorge, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer o uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas é também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu vou aproveitar essa oportunidade que o senhor está me dando e vou falar. Perfeito. Acho que o senhor pode ir um pouquinho para trás por causa da câmera. Ok, Ela tá tá gravando. bom. Isso, e puxar o microfone mais próximo dele. Pronto. Senhor Jorge, a acusação aqui ela é bem específica. Segundo o Ministério Público, teria havido pagamento de comissões, vantagem indevida, propinas, a agentes da Petrobras e também a agentes políticos em decorrência da contratação de 2 navios sondas, o Petrobras 10.000 e o Vitória 10.000. O senhor participou dessas contratações de alguma forma? Eu participei sim, mas eu gostaria de explicar como foi essa participação. Sim, o senhor pode explicar então. Na realidade, essas a P10.000 e a Vitória 10.000, elas já tinham sido contratadas anteriormente. Uhum. E o meu papel foi o seguinte: quando o Fernando Soares, que eu conheci em 2005, ele demonstrou para mim que a situação do Paulo Roberto Costa, diretor de abastecimento, e do diretor Nestor Severo, internacional, eles estavam balançando com dificuldade. E ele via em mim uma pessoa que podia aproximá-lo do PMDB. E eu peguei e eu conheci o senador Jader Barbalho desde 1983 e conheci o senador Renan Calheiros desde 1989. Uhum. Não estava tendo contato com eles, mas eles me conheciam. Eu, como tinha uma empresa de engenharia e tinha feito muitos serviços em vários lugares do Brasil, e eles me conheciam desse trabalho. E eu me senti, mas eu estava distante deles, né? E eu fiz o seguinte: eu peguei e tinha sido apresentado ao deputado federal Aníbal Gomes, que é muito ligado ao senador Renan Calheiros, e através do Aníbal peguei e fiz novamente o recontactá-los. Recontactei-os e recontactei primeiro o deputado Aníbal, expliquei para ele o que acontecia. O deputado Aníbal foi conversar com o Renan, Jader, Silas e basicamente Silas, Renan, Jader e Aníbal. E voltou com a informação, sim, estavam dispostos a prestigiar a manutenção dos dois diretores, né? Paulo Costa e do Severo. Isso. Tá. Aí começamos, eu peguei, apresentei o Aníbal ao Fernando Soares, no restaurante na cidade, ali na Avenida Chile, o restaurante Europa. Fizemos a reunião, explicamos. O Aníbal ficou de voltar aos pares dele. O Aníbal foi aos pares, voltou com a informação que estavam dispostos a ajudar. E começaram-se as negociações, né? Havia um pedido alto para que houvesse esse apoio. O apoio se traduziria numa ajuda financeira e se traduziria também na oportunidade de que esses políticos pudessem participar de algumas operações que viessem a surgir no decorrer do tempo. Bem, isso aconteceu, acertaram, eu tinha sido pedido um número, foi discutido, e o Fernando e o Aníbal, que eram as pessoas, o Fernando porque representava, vamos dizer, os diretores, e o Aníbal era quem representava os políticos. E eu tinha feito essa apresentação, né? E acabaram chegando ao valor de 11 milhões e meio de reais. Sei. Tá certo? Isso foi em 2005 ainda? 2006. 2006. Porque final de 2005, início de 2006. Tá. Bem, o que aconteceu? O
foi marcada uma reunião, porque os diretores não queriam assumir esse compromisso sem que tivesse certeza de o destinatário, quem seria o destinatário dessa vantagem ou propina. E o que aconteceu foi que foi feita uma reunião na casa do senador Jader Barbalho, em Brasília, uma casa no Lago Sul, em que participamos. Estávamos lá o Severo, o Paulo Roberto Costa, que eu me lembro com certeza, estava Aníbal, estava o Jader, não tenho certeza se o Renan estava, se o Renan só estava na outra reunião, e cumprimentaram-se, combinaram-se as regras, não, realmente o destino é esse, vamos tocar. Bem, como é que era feito isso? Tinha sido combinado que ia ser pago em parcelas. De onde vinha esse dinheiro? Por isso que eu disse, senhor, eu participei, mas esse dinheiro já era de uma negociação que tinha sido feita, eu vi depois, eu descobri isso depois, tinha sido uma negociação do Fernando Soares junto com a Samsung, através do seu representante Júlio Camargo, que eu não conhecia. Apesar de que o senhor Júlio Camargo aqui me deu a oportunidade de participar das reuniões de testemunhas, e foi muito importante para mim, eu levei um susto quando ele disse que me conhecia. Eu conheci o Jorge há 30 anos atrás, num evento social, mas nunca mais tive notícia dele, é verdade. Bem, aí eu nunca tive se eu passasse, eu não sabia quem era o Júlio. E apesar de ter visto aqui, o vídeo de Costa também não conseguiria. Bem, aí o que aconteceu? Começaram a questão dos pagamentos. E sempre havia um pouco de atraso. E com isso houve um desgaste entre o Aníbal e o Fernando Soares. Porque o Aníbal cobrava, o Fernando Soares, por as razões que ele alegava, não podia, estava atrasado. E o Aníbal passava as contas para o Fernando passava. Eu vi depois com o encadeamento, eu descobri que o Fernando passava para o Júlio Camargo e o Júlio Camargo fazia os pagamentos. Bem, esse controle desses 11 milhões e meio de reais eu não os tenho, porque eu não participei disso. Eu participei sim de toda a estruturação, e quando em determinado momento a relação deles começou a ficar muito difícil, eu passei a ser intermediário na recepção das contas que o Aníbal passava, eu entregava para o Fernando entregava ao... Bem, isso foi feito. Então, esses 11 milhões e meio vieram. Mas, no mesmo tempo, a Vitória 10.000 estava sendo contratada. Sim. Né? E a Vitória 10.000, até onde eu saiba, ela tinha sido contratada com a Petrobras. E a Chain queria entrar na sociedade da propriedade da plataforma, que existem 3 fatos muito importantes. A compra da P10K, que foi feita direto da Samsung, a compra da V10K e a operação da V10K. Uhum. O que aconteceu? Com a compra da P10K, resolveu, a V10K começou. O que aconteceu? A Chain começou a fazer pressão para entrar, pressão comercial para participar da propriedade. É uma coisa justa, digna que ele queria fazer. Só que ele sentiu em determinado momento que faltava uma peça, que precisava conversar com o Severo, e eu conversando com o Fernando Soares, ele me falou que tinha essa oportunidade. E foi nesse momento que eu conheci o Sandro Tordim, que era o presidente do Banco Chain. Eu conheci o Milton Chain de outras épocas, de projetos de engenharia, que era a minha área, mas não estava falando com ele. No dia, eu sei porque eu li há pouco agora, antes de entrar, no dia 30 de dezembro de 2006, Salim, que é o irmão do Milton Chain, Fernando Soares, falar com o Severo. Para quê? Para tratar do assunto da na compra da empresa. Bem, com isso, aí sim, eu recebi dinheiro na minha conta. Okay? Quem pagou esse dinheiro para mim foi uma empresa. Esse dinheiro foi pago para mim na minha conta, é chamado BDIS, minha conta. Tanto que, quando eu li o processo, dizem, não teve pagamento de propina na V10. Teve e eu participei. Tá. E eu paguei ao PMDB. Eu paguei ao PMDB numa conta chamada Headline. 10.000, o senhor está falando? 2.000, da V10K. Tá, mas na contratação para construção ou na contratação da Chain para operar? Não, isso é outro assunto. Eu estou falando do primeiro fato, tá. P10K. Tá. Segundo fato, V10K, que é a construção.
Tá. E o terceiro fato, a operação da V10K. Tá. Que só veio em 2009. Estou lhe falando de assunto de 2006 e 2007. Certo. 2009, então esse assunto da V10K, toda vez que eu tentava, eu escutava, eu dizia assim, poxa, essa história não está fechando. Porque na propina porque na realidade o caixa V10K e P10K, eles se confundem, que são na mesma época. Sim. Esse caixa, depois eu descobri, porque eu vi pelo processo, eram 15 milhões de dólares para P10K e 25 milhões de dólares para V10K. Certo. Ok? E da onde surgiu esse dinheiro para pagar os 11 milhões e meio? Esse dinheiro foi pago integralmente para os políticos. Não teve participação de ninguém. Quem tem o controle disso foi o Aníbal, que passou as contas e recebeu nessas contas. São várias contas, inclusive, eu vi. A única que eu conheço foi a Headliner. Por que a Headliner? Porque pagaram na minha conta a V10K para eu repassar. Aí eu repassei para o Aníbal, numa conta do PMDB, que eu tenho o nome aqui, né? E paguei ao Sandro Torgin, numa conta chamada Juxton, ok? Através de uma empresa, de um irmão dele chamado Fábio Torgin. O que o Sandro Torgin tinha a ver com isso? Porque foi ele. Todas as reuniões, que quando eu soube dessa oportunidade de entrar na sociedade, da plataforma, quando eu soube disso, eles sabiam dessa necessidade, mas eles não tinham contato na Chain. Apesar de eu conhecer o Milton e o Salim, o caminho que eu usei para poder ter solidez foi o Sandro Torgin, que fiz um acordo com ele e ele me ajudou. As reuniões eram feitas todas na sede do Banco Chain. Inclusive eu não subia no prédio porque tinha sala de reuniões no térreo. E lá que nós fizemos esse acordo. Esses 11 milhões de reais, como é que eles foram passados? Foram passados em várias parcelas. Eles foram passados por transferência de uma conta do senhor Júlio Camargo. Eu vi depois, eu não sabia. Eu nem sabia, nem tinha ouvido falar de Júlio Camargo, não conheço Júlio Camargo, apenas desse dado que ele disse que me conheceu socialmente. E eram passados em parcelas. Está depositado, não está depositado. Mas era contas no exterior ou contas no Brasil? O repasse específico? Eu acredito que todos no exterior. Todos no exterior. Todos no exterior. Porque, conforme eu disse para o senhor, eu não tenho controle desses 11 milhões e meio. Tenho controle do resto todo. Tenho à disposição do senhor, meus advogados poderão depois passar para o senhor, todos. Até eu fiquei, quando eu disse assim, não tem propina na V10K. Tem. Tem. E como é que eram feitos esses pagamentos para Aníbal? Muitas vezes o Luiz Carlos Sá, que era um assistente dele, um engenheiro chamado Luiz Carlos Sá, ele participava das conversas e muitas vezes eu via que era por doleiro, o doleiro entregava em espécie, e tem até a famosa história que falaram que mandava de avião para Brasília. Surgiu essa história em um determinado momento do processo. E eu lhe digo que é verdade. Eu escutei essa história também. Sei. Tá? E essas contas do exterior eram dos agentes políticos ou eram de doleiros, de terceiros? Como é que era? O senhor tem conhecimento? Parece o seguinte, a Headliner, nós até pesquisamos junto com o pessoal do Ministério Público para ver, político não tem conta no exterior. Burros são os empresários que achavam que estava acima do bem e do mal. Não tem, mas eles muito difícil. Essa conta Pentagram Engineering ou Pentagram Energy? São minhas. A Pentagram Engineering era uma empresa offshore minha para receber e pagar. Era minha, eu era o beneficiário final, sou o beneficiário final. O meu filho, Bruno Luiz, ele era um back-office meu, era uma retaguarda minha de burocracia, porque eu tenho horror de burocracia, e ele fazia isso. E Pentagram Energy era uma sociedade minha, uma empresa minha e do Fernando Soares, meio a meio. Por quê? Porque eu recebia na Pentagram Engineering. Se eu tivesse que repassar dentro do mesmo banco Credit Suisse, se ele tivesse uma conta lá, eu podia repassar com muito menos exposição. Então essa foi a razão da Pentagram Energy. A denúncia, por exemplo, fala de umas repasses de uma conta Three Lions Energy, que seria do senhor Fernando Soares, para a conta Pentagram Energy. O que eram esses repasses? Tem repasse de eu sei, $800 mil. Isso é da operação, isso já vamos para 2009.
que era da operação da... Não, isso é 2007, 2008. Hein? 2007, 2008. Então, reparação seguinte, exatamente deve ser do mesmo processo da V10K, ok? Tá. Na operação da plataforma V10K, tem um pagamento, eu recebi de... Como é que foi essa história? Deixa eu explicar para o senhor como é que foi essa história da V10K. O Fernando chegou para mim e falou assim, Jorge, tem uma oportunidade, porque além dela ter participado da propriedade da plataforma, a P10K, a propriedade é Petrobras, Mitsui e Operador Transocean. Quem é o operador, no caso da plataforma V10K, quem é propriedade? Petrobras, Chain e quem é o operador? Chain. Ok? Aí ele chegou, conversou para mim, me explicou. O seguinte, é uma oportunidade boa para tentar botar a Chain como... Porque necessariamente o fato dela ser proprietária não significa que tinha o direito de fazer a operação. Aí o que aconteceu? Aí nós conversamos e combinamos que eu procuraria o Milton Chain, ok? Que eu já tinha procurado naquela época. Eu tenho pessoa que ele se enganou, porque eu não fui procurá-lo para tratar especificamente do assunto da operação da V10K. Eu já tinha falado com ele, tem uma entrada minha que eu descobri por conta da pesquisa da entrada na Petrobras. É uma entrada no dia 20 de dezembro de 2016, conforme eu falei, 2006, e nós estávamos tratando desse outro assunto. Então, aí foi feito um acordo, né, comigo e o senhor Milton Chain, foi exatamente com o Milton Chain, em que era um acordo de $2,5 milhões, dos quais ele pagou $900 mil, que ele estava em dúvida, que eu paguei... Primeiro que ele falou que eu tinha comprado $10 milhões. Não tem, pegou 20, eu pedi 20 milhões, depois 15 milhões, depois 10 milhões e pagou 900 mil. Não é verdade, eu recebi $900 mil, recebi na conta BGs e repassei para a conta da Three Lions $300 mil, que era, segundo o Fernando dizia, era para ele e o pessoal da empresa Petrobras. Mas isso já relativo à operação da operação da V10K. Tá. E esses pagamentos aqui de 800 mil, 360 mil, 312 são transferências de 2007. Isso é V10K. Desculpe, são duas transferências, 360 mil, 312 mil, isso, eu tenho em 2007 e 2008, da Three Lions para Pentagram. Isso é exatamente o encontro de contas entre eu e o Fernando. E isso era para o senhor ou o senhor ia repassar para terceiros ainda? Não, o que eu recebi era para mim, porque quem repassaria a parte do... Eu não tinha nunca, até dito pelo próprio Dr. Musa, que perguntaram para ele se eu tinha... Ele disse o seguinte, eu só vi o Jorge Luiz uma vez. Tá. Uma vez. Numa reunião, no endereço tal que ele deu, que é o escritório do Fernando Soares, e eu não sabia o que o Jorge Luiz estava fazendo lá. Então, como é que podia ter sido eu, que em 2009 entreguei a conta do Musa, se ele me disse agora na declaração de 2015, que eu só tinha visto uma vez em 2006. Então, realmente, a única conta que eu dei para pagar foram as minhas contas. A conta da GEA Projetos, que eu recebi em reais no Brasil, e dei nota fiscal, e a conta que eu recebi, que eu passei para eles, da minha conta BGs, que eu passei do banco Credit Suisse. Esse repasse da Chain para essa conta da GEA também é repasse de propina, então? Exatamente. Isso também era para o senhor ou era para terceiros? Tudo que era para mim, porque o de terceiro já tinha sido previamente ficado com a parte do Fernando. Eu não tinha contato, não tinha intimidade com ninguém do segundo escalão da Petrobras para poder pagar, nem com o Nestor Several, não pagava, nunca paguei nada para eles, direto, paguei indiretamente. O senhor pode esclarecer como pagou indiretamente para eles? Porque a partir do momento que eu faço a operação, protejo a operação e o Fernando recebe, eu pago a Fernando, ele distribui e eu paguei indiretamente. Tá. Esse o senhor mencionou desses 900 mil, então esses 900 mil é propina da operação da V10K. Da V10K. Tá. E o senhor teve conhecimento que houve acerto de propina para os agentes da Petrobras, no Petrobras 10 mil e Vitória 10 mil? Sim, porque eu participava de reuniões. Tá.
E no nível de reunião que se tratava, apesar de eles manterem um determinado sigilo, porque eu não participei da compra, então eu não tinha nenhum direito de entrar nisso, mas, claro, pela conversa, certamente tinha. Por exemplo, assim. Falavam, o assunto da Pedescar, como é que está caminhando, já pagou, já não pagou. Eu não sabia no início, hoje eu sei, mas eu não sabia, até determinado momento eu não sabia de onde vinha esse dinheiro. Por quê? Esse dinheiro do apoio, ele apoiava Paulo Roberto Costa e Nestor Severo. Tá. E Paulo Roberto Costa não tinha um centavo naquela época. Quem tinha feito já alguma coisa tinha sido Nestor. Sim. Então o Fernando disse o seguinte, deixa que se eu faço um encontro de contas entre eles. Por quê? O Nestor Severo foi apresentado ao Paulo Roberto Costa, pelo que eu soube dele me disseram, foi pelo Delcídio, porque na época... E depois o Nestor Severo apresentou o Fernando ao Paulo Roberto Costa. E disse o seguinte, por que você não usa o Fernando para fazer a mesma coisa que ele me ajuda? Isso o Fernando me contou. Tá. E o senhor tem conhecimento se agentes da Petrobras receberam vantagem indevida na contratação da Chaim para a operação do navio sonda Vitória 10.000? Sim, foi o que eu acabei de falar com o senhor, que foram aqueles $300 mil que eu repassei, que o Fernando dizia que era ele e o pessoal da Petrobras. Tá. O senhor mesmo não repassou valores para agentes da Petrobras? Não, porque eu não tinha intimidade com eles. Se eu tivesse, certamente teria feito. E para deixar claro, o senhor já falou, mas só para deixar claro, o senhor repassou das suas contas valores dessas contratações para contas de agentes políticos ou para terceiros para passarem para eles? Sim, passei. Passei na conta que o Aníbal me deu, que é a Headliner. É uma conta no exterior? Uma conta no exterior. E o senhor que participou dessas conversas todas, etc, por que se pagava... Por que as empresas contratantes da Petrobras concordaram em fazer esses pagamentos? Eu tenho visto que o senhor às vezes fica muito zangado quando as pessoas vêm aqui e dizem tudo é a regra do jogo. Uhum. Tá certo? Não tem santo nessa história, né? Porque se há um cobrador, tem alguém que está disposto a pagar. Tá certo? Então, eu não gostaria de repetir para o senhor uma coisa que o senhor não gosta de escutar, que era a regra do jogo. Teve algum benefício que o senhor tenha conhecimento, por exemplo, que os agentes da Petrobras tenham concedido aos contratantes por conta desses pagamentos? Ninguém paga nada sem nada em troca. Mas o senhor tem conhecimento de algum benefício específico? Sim, porque o assunto da V10K, da P10K, o benefício que eles tiveram, que foi a compra de TT, porque a Petrobras, e tem um aspecto muito interessante nisso. Por que foi contratado, essas plataformas foram contratadas na diretoria internacional, quando tradicionalmente contratariam na área de operações EIP, exploração e produção? Porque pelo tipo de diretor que tinha lá, era mais Caxias, mais difícil. Então, quando migraram, a migração política da contratação foi com um objetivo claro de poder facilitar todos esses entendimentos. Mas o senhor tem conhecimento de benefícios específicos que foram concedidos aos contratantes por conta desses pagamentos? Além dos que eu participei da V10K, na P10K tenho de ouvir falar. Por exemplo? Por exemplo? Quer dizer, como eu disse ao senhor, eu não participei da compra da P10K, eu já recebi o assunto feito. Uhum. Eu só fui beneficiário, ou melhor, intermediei o benefício para os políticos do PMDB. Apresentei-os, tá certo? Porque eles já vinham tentando fazer um apoio político e não estavam conseguindo. Uhum. Então, eu fiz esse link. O senhor chegou a conversar sobre esse assunto de valores ou propinas com os agentes da Petrobras? Não. Por exemplo, com o senhor Agostinho de Mônaco? Não, nunca conversei sobre isso com ele. Com o senhor Demarco Jorge Epifânio? Não. Com o senhor Jorge Davis. O senhor conhece o Jorge Não Davis? Conheço o senhor Jorge Davis, irmão dele, né? Davis. Eu levei um susto quando disseram que eu nunca estive com eles, não sabia quem eles eram. Apenas pode ser que do dinheiro que pago depositado pelo senhor Júlio Camargo da Piemonte na minha conta possa ter vindo por eles. Não sei dizer o senhor.
O senhor Luiz Carlos Moreira da Silva, o senhor conheceu a gente da Conheci, gerente? conheci, tive com ele, nunca tratei de propina com ele, mas sei que ele foi beneficiário desse acordo. O senhor tratou na Chaim com o senhor Milton, o senhor mencionou, o senhor tratou também com o senhor Fernando Chaim? Sim, tratei com o Fernando Chaim. O Fernando Chaim, na realidade, pela juventude dele, nunca tratei de propina com ele. Uhum. O que eu acertava com o pai dele, que eu acertei com o pai dele, nós, como pais, resolvemos para delegar essa parte burocrática para os nossos filhos. Então eles conversavam e tratavam disso. Nunca tratei, nunca. Certamente ele sabia que estava me pagando por uma coisa que. E teve um detalhe muito interessante. Quando eles ficaram mais atentos, os meninos. Porque, como nós tratávamos com pessoas assim muito emblemáticas, né, desse assunto, garotadas de 20 e poucos anos, nós não queríamos sentar na mesa, até porque os outros não aceitavam. Sim. Então essa garotada ficou preservada, até porque ninguém queria conversar com um garoto de 27, 28 anos. Mas então, nunca tratei de propina com o Fernando Chaim, esse rapaz. Apenas pedimos, eu e o senhor Milton, os nossos filhos para tratar. Essa movimentação dessa conta do senhor, essas contas Pentagram, lá no exterior, eram contas de passagem, apenas de dinheiro, ou tinha alguma coisa ali naquelas contas que refletiam atividades? Não, de passagem. Você recebia e pagava. Recebia e pagava. Isso. E o senhor mencionou, o senhor pode me esclarecer melhor o papel do seu filho? Ele teve papel nessas tratativas ou não teve? Posso. E outra vez quero agradecer ao senhor a oportunidade que o senhor me deu de participar dessas reuniões com as testemunhas. Todas elas, à exceção do Fernando Soares, disseram que nem conheciam o Bruno. Eu sempre fui um pai assim muito... eu não sou um cara... Eu sou um cara muito rigoroso. Uhum. E nunca dei muita confiança de ficar... Eu chegava... E o Bruno era meu back-office. Ele é um menino extremamente... Então o que aconteceu? Todos eles disseram que não conheciam o Bruno. O único que disse foi o Fernando, que ao dizer, falou a verdade. Conheci o Bruno, mas não tratei de nada de negócio com o Bruno Luiz. Mas ele movimentava essas contas suíças? Ele movimentava por instruções minhas. Porque eu nunca cuidei da burocracia das empresas. Então deleguei a ele, mas ele nunca foi beneficiário das contas. Ele operava as contas para mim, em meu nome, por ordem minha. Que tipo de informação que o senhor dava para ele? Por exemplo, entrava dinheiro, saía dinheiro. O que era isso? Recebi, paga fulano, paga ciclano, está aqui. O senhor declarou essas contas aqui no Brasil? Não, eu não, por questões culturais. Defeitos de geração ou qualquer que seja. Não sei se o senhor lembra que antigamente não precisava declarar as contas. Então eu vinha de um hábito disso. Sim. Então, e como era muito cômodo e não pagava imposto, eu fiquei nisso. Mas nos momentos anteriores, dos anos 70, 80, não precisava declarar. E o senhor tem os dados aí das transações que o senhor fez? Eu tenho manuscrito. Eu poderia depois pedir meu advogado passar para o senhor. Eu tenho sim. Mas está manuscrito. Eu estou ainda... Mas eu tenho todos aqui. Esse aqui está todo em rascunho. Por exemplo, no dia 8 de maio de 2007, recebi $1,5 milhão da Piemonte Júlio Camargo na BDIS Credit Suisse. Depois, no dia 5 de outubro de 2007, eu recebi, não sei de quem, da Pentagram Energia Credit Suisse. Pode ser que seja um desses pagamentos que o senhor está falando. Uhum. É porque eu não consegui ainda. Eu até depois eu ia pedir para ver como é que eu consegui. Pode alcançar o microfone ali para o defensor? Sim, doutor. A gente pode juntar por ocasião das alegações finais ou até mesmo antes, Excelência, em prazo, e juntar formalmente ao processo digitado, né? Principalmente datilografado, que são manuscritos tem dele. Tem coisas fora de ordem, tem uma série de coisas que eu fui descobrindo. Certo, estão vendo aqui na denúncia, na folha, acho que é 25, onde tem esses pagamentos feitos pelas contas da Piemonte. Então vou interromper o áudio já.